Então, bom dia para você, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo essa aula. Eu sou o professor Pedro Alexandre e hoje eu gostaria de apresentar para você um dos temas que mais cai no vestibular do Brasil inteiro, que mais cai no Enem, que é sobre o iluminismo, tá? Essa filosofia que se desenvolveu no final do século XVII e esteve presente em todo o século XVIII, no século XIX, no século XX e ainda tem uma grande influência no mundo de hoje. Então, vamos ver aqui o contexto do iluminismo, tá? O contexto histórico, não é? O aparecimento do iluminismo, toda a revolução científica que ele provoca, alguns princípios filosóficos do iluminismo, qual é a relação do iluminismo com a economia, também os reis déspotas esclarecidos, também com a citação do Marquês de Pombal, que foi ministro do rei José I de Portugal e que foi um administrador, um primeiro-ministro que era um déspota esclarecido. E também citar outros soberanos da época, pensamento iluminista na Europa e América, as revoluções provocadas aí pelo iluminismo. Então, claro que o iluminismo ele é uma coisa muito importante, ele é uma filosofia muito importante, ele dentro da história, ele tem uma influência muito grande. Então vamos passar a ver o que é o iluminismo, suas influências, suas consequências, ok? Então temos aí o contexto histórico do iluminismo, não é? O iluminismo também é conhecido com o nome de ilustração, movimento ilustrado, e também época das luzes. A gente se refere principalmente ao século XVIII, onde houve a maior atuação do iluminismo, principalmente na França, apesar de que o iluminismo surgiu na Inglaterra. Você pode observar aí que o surgimento dele é na Inglaterra, tá certo? Mas o grande século das luzes é o iluminismo, tá certo? E o local aonde ele mais teve influência foi na França. E o iluminismo é exatamente isso, né? É a luz que ilumina todos os homens. Então, se você observar, esta imagem que você tem aí representa muito bem o iluminismo, a luz que ilumina todos os homens. Portanto, iluminismo, ilustração, século XVIII, época das luzes, tá? Este é o contexto histórico aonde aparece o iluminismo. Muito bom. Razão. O pensamento racional, segundo os iluministas, deveria superar o pensamento teocêntrico e o misticismo. A luz deveria superar as trevas. Que trevas são essas? A ignorância. Portanto, segundo os iluministas, a razão é o único guia infalível do ser humano. Para os iluministas, veja bem, eles não estão dizendo, olha aqui, ó, de novo no painel, eles não estão dizendo a razão é 1, 2. Eles estão dizendo que a razão é aqui, ó, é o único guia infalível do ser humano. Os iluministas estão fazendo uma afirmação. Se você usar a razão, você não vai errar. Ok? E o que é que os iluministas pedem para se deixar de lado? O que os iluministas não usam? Eles não usam as coisas místicas, os misticismos e os pensamentos religiosos. Ou seja, eles se baseiam e se guiam única e exclusivamente pela razão, deixando de lado os misticismos, os princípios religiosos, a fé, as simpatias, né, as superstições, o transcendental. Os iluministas não avançam para o transcendental. Eles ficam no campo racional. A razão é o único guia infalível do ser humano. Este é o princípio, um dos princípios fundamentais
do Iluminismo, ok? O Iluminismo, ele inspira a maior revolução de todos os tempos, não é? A Revolução Francesa, a Revolução de 1789, a igualdade, liberdade e fraternidade, que foi o símbolo da Revolução Francesa, que foi o grito de guerra da Revolução Francesa, é de uma inspiração iluminista. Obviamente que este não é o único contexto histórico inspirado pelo iluminismo, não é somente a Revolução Francesa. A Revolução Industrial também é inspirada pelo iluminismo. Os movimentos liberais na Europa de 1830, inspirado no iluminismo. A Primavera dos Povos de 1848, também um movimento liberal na Europa, também inspirada pelo iluminismo. As próprias independências da América Latina, inspiradas pelo iluminismo. Bem, essas inspirações você vai acabar tendo um painel aí com a citação dessas inspirações iluministas. Mas o importante é dizer que a Revolução Francesa, que projeta a igualdade entre os homens, a liberdade entre os homens, a fraternidade entre os homens, é um projeto iluminista, não é? É um projeto do pensamento iluminista. Iluminismo fazia críticas ao antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime é o absolutismo e todas as anuâncias do absolutismo. Então, esse regime político que vigorou na Europa no século XV, no século XVI, no século XVII e adentrou para o século XVIII, chamado absolutismo, que na história nós chamamos também de o antigo regime, foi veementemente criticado extremamente pelo iluminismo. O iluminismo não aceita as propostas absolutistas. Então, crítica ao absolutismo dos reis, ao poder dos reis, aquele regime ditatorial, aquele regime ortodoxo. Crítica violenta aos privilégios da nobreza e do clero, não aceitando os privilégios da classe nobre e da classe do clero. Crítica à intolerância religiosa, a religião que se dizia ser a conhecedora de todas as verdades, numa intolerância incrível, numa empáfia incrível, numa arrogância incrível. Então o iluminismo fazia violentas críticas à intolerância religiosa, pela religião dizer que somente ela conhecia a verdade e que a verdade vinha da fé. Os iluministas fizeram críticas muito grandes a isso. Críticas às práticas mercantilistas. O mercantilismo, que foi a doutrina econômica dos estados absolutistas, que vigorou no século XV, no século XVI, no século XVII e no século XVIII. E as práticas mercantilistas eram o monopólio, era a exploração de colônias. Por exemplo, pegue o Brasil como exemplo. O Brasil colonial, ele é todo colonizado dentro das práticas mercantilistas, ou seja, aquilo que você estudou com o nome de pacto colonial, que foi o controle de toda a economia colonial brasileira, as práticas abusivas, o monopólio, não é? Enfim, o total poder do Estado metrópole da Europa sobre suas colônias. Isso é uma prática mercantilista extremamente criticada pelos iluministas. Os iluministas não aceitam esse tipo de prática. Tá aí o iluminismo, então, critica o antigo regime, né, que, segundo os iluministas, gerava injustiças e privilégios. Está aí o mercantilismo, está aí a igreja, está aí também a burguesia representada nessas imagens. Está representando aí essas imagens algumas classes privilegiadas, ok? Alguns princípios do iluminismo. Busca da felicidade é uma base do iluminismo. O homem deve buscar a felicidade.
O governo deve ser exercido pelo povo, a igualdade social, a liberdade de culto e expressão, a liberdade econômica. Não sei se você percebeu aqui, especificamente, que no governo exercido pelo povo, a igualdade social, a liberdade de culto e expressão, a liberdade econômica, são princípios de que regime? De que regime? Já respondeu? Com certeza, né? Do regime democrático, ok? Daí o porquê os iluministas serem chamados de os novos pais das democracias modernas. Exatamente porque, a partir do século XVIII, século XIX, quando serão montadas as primeiras democracias modernas no mundo, a influência é do iluminismo, é dos escritores, é dos filósofos iluministas. Então, a democracia ela é parte integrante da proposta iluminista. Um filósofo iluminista extremamente importante, o Jean-Jacques Rousseau. Então, viveu entre 1712 e 1778, algumas ideias do Jean-Jacques Rousseau. Sobre a propriedade privada, o que Jean-Jacques Rousseau pensava sobre a propriedade privada. Para ele, era a raiz da infelicidade humana, pois trazia consigo, segundo Jean-Jacques Rousseau, a desigualdade e a opressão do mais forte sobre o mais fraco. Então, quando, segundo Jean-Jacques Rousseau, a propriedade privada, uma indústria, né? Uma empresa, por exemplo, oprime o ser humano, então, para ele, isto é horroroso, é a raiz de toda a injustiça. Dei apenas um exemplo, existem outros exemplos, tá bem? Olha, uma outra coisa, era um democrata por excelência. Defendeu a igualdade entre os homens. Afirmou que todo poder emana do povo. Olha que coisa interessante, segundo Jean-Jacques Rousseau, todo poder emana do povo. Exerceu grande influência na Revolução Francesa e escreveu algumas obras, dentre elas, discursos sobre a origem da desigualdade entre os homens, e também escreveu o Contrato Social, que é uma de suas obras mais famosas. Então, você tem aqui, né, as propostas, algumas das propostas de um dos filósofos mais famosos do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau. Podemos ver outro filósofo, John Locke, inglês, né, 1632, morreu em 1704. Ele é conhecido como pai do iluminismo e afirmava algo que eu particularmente acredito profundamente. Ele afirmava que a experiência é a base de todo o conhecimento humano. Combateu o absolutismo, negando a origem divina dos reis e afirmando que o governo nasce de um entendimento entre governantes e governados. Uma de suas obras, Ensaio sobre o Entendimento Humano. O que é negar isso aqui, ó, a origem divina dos reis? É que havia propostas de filósofos absolutistas. Um desses filósofos foi o Jacques Bossuet, um filósofo e cardeal francês, aonde esse filósofo dizia: um rei, uma lei, uma fé. Ele escreveu um livro, né? Esse livro intitulado A Política Segundo as Sagradas Escrituras, e nesse livro ele afirma que o poder do rei vem de Deus, que o poder do rei é o poder de Deus. Então ele criou a teoria do direito divino. Um rei, uma lei e uma fé. Ou seja, a lei do rei é a mesma lei de Deus, a lei do rei é a mesma lei de Deus, e se a fé que você tem em Deus é a mesma fé que você deve ter no rei. Então, os iluministas, a partir de John Locke, criticam violentamente, extremamente, essa ideia da origem divina dos reis. Um deles foi John Locke. Temos um outro filósofo aqui, o John Locke, o pai do iluminismo, tá certo, em inglês, John Locke. Temos um outro aqui, Charles de Secondat, o Barão de Montesquieu. Esse é muito famoso, não é? Nascido em 1689, morto em 1775.
chamado de o pai do liberalismo burguês. Que epíteto, né? Epíteto quer dizer apelido. Jurista, filósofo e escritor. Mas a grande contribuição do Barão de Montesquieu é a tripartição dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. Suas ideias influenciaram a organização de praticamente todos os governos pós-Revolução Francesa. E ele apresenta esta ideia da tripartição dos poderes na obra intitulada O Espírito das Leis. Ele parte do seguinte princípio, esse aqui, ó. Só o poder controla o poder. O Barão de Montesquieu dizia isto. Só o poder controla o poder. Então, a partir daí, ele dizia o seguinte: para não haver governos absolutistas, você tem que dividir o poder. E o poder controla o poder. Cria-se um órgão, chamado Poder Executivo, segundo o Barão de Montesquieu, para administrar o país. Porém, essa pessoa, esse órgão, não pode legislar, ou seja, não pode fazer as leis. Então, deve haver um outro grupo de pessoas, um outro órgão, para fazer as leis, o Poder Legislativo, que também não pode fazer a justiça. E aí cria-se um terceiro órgão, o Poder Judiciário, para fazer cumprir as leis. Então, um órgão para administrar um país, um órgão para fazer as leis e um país para fazer cumprir as leis. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Chama-se a tripartição do poder. E esses poderes convivem em harmonia entre si, um ajuda o outro, não é? E um vigia o outro. Ora, você sabe que isso é a base da democracia de todos os países do mundo atual, não é? Então, essa ideia do Barão de Montesquieu está presente praticamente em todas as democracias atuais do mundo. Ok, gente? Então tá aí o Barão de Montesquieu. François-Henri Marie Voltaire, o famoso Voltaire, nascido em 1694, morto em 1778. Famoso escritor francês, né? Um violento crítico do absolutismo e dos privilégios da igreja e da nobreza. Extremamente sarcástico, debochado. Por seus escritos, ele sofreu 2 prisões por suas críticas ao governo francês. Exilou-se na Inglaterra, de onde lá escreveu as famosas cartas inglesas. Exalta a liberdade de pensamento, exalta a liberdade de religião e exalta as instituições inglesas que, na época, desenvolviam o parlamentarismo e criticava indiretamente a França. Voltaire foi um violento crítico, tá, da política absolutista e dos termos usados pela igreja. Ele tem uma frase famosa, que é essa aqui, ó. É proibido matar, a não ser que seja ao som de trombetas, se referindo à igreja, se referindo aos tribunais de inquisição. É proibido matar, a não ser que seja ao som das trombetas. Ou seja, fazendo uma referência ao modo arrogante como a igreja condenava as pessoas e as fazia morrer queimadas na fogueira, serem julgadas nos tribunais da Inquisição. Então está aí a participação do Voltaire. Escolas econômicas, por exemplo, você tem aí os fisiocratas, né? A escola francesa, os fisiocratas, cujos principais membros dessa escola é o Vicente Gournod e o Francisco Quesnay. O princípio dessa escola iluminista, da economia iluminista francesa, é laissez-faire, que quer dizer, em francês, deixa passar. Ou seja, deixa passar quer dizer, deixa a economia livre, não interfere na economia, tá? Porque um dos maiores princípios do mercantilismo, que é a doutrina econômica do absolutismo, é a interferência na economia. E os fisiocratas vieram e disseram, não, deixa passar, deixa a economia livre, laissez-faire. Determinava que a agricultura era a fonte de riqueza de uma nação, pois exigia pouco investimento e muito lucro. Os mercantilistas diziam ao contrário. Diziam que ouro e prata acumulado, isso se chama metalismo, que ouro e prata acumulado é que era a grande riqueza de uma nação. E os fisiocratas disseram, não é não. A grande riqueza de uma nação é a agricultura, porque exige
pouco investimento. Mas essa não foi a única escola que apareceu. Apareceu uma escola mais detalhada, mais purificada, tá? Que nós já vamos ver. Antes os fisiocratas de novo, dizendo que acúmulo de metais, ouro e prata, não geram riqueza. Também você tem um quadrinho aí que demonstra mais algumas características da fisiocracia, não é? As ideias, o próprio nome aqui, né, da onde vem o nome fisiocracismo aqui, ó, tá? Fisionatureza, para você ter aí uma ideia para te ajudar a entender melhor os fisiocratas. Mas também temos o liberalismo econômico, que é uma escola inglesa. Então, os principais economistas é o Adam Smith e David Ricardo. Claro que o principal é o Adam Smith, que escreveu essa famosa obra aqui, né? A Riqueza das Nações. Essa obra que se tornou a Bíblia do capitalismo, essa obra que se tornou a Bíblia do liberalismo econômico, tá? Esse livro prega a livre circulação de riquezas. É o laissez-faire-passer. É o mesmo laissez-faire-passer dos fisiocratas, né? Tá? Livre circulação de riquezas, livre iniciativa econômica, livre concorrência, livre cambismo. Tudo que é liberdade econômica é apregoado pelo liberalismo econômico do Adam Smith. Você deveria, inclusive, caso um dia você faça a faculdade de economia, administração de empresas, comércio exterior, história, geografia, alguma faculdade na área contábil, você deve, né, ler esse livro, A Riqueza das Nações. Ele tem muitos subsídios para o teu conhecimento, ok? Então, para os liberais econômicos, o trabalho é que é a fonte de riqueza de uma nação, né? Quanto mais produtividade de uma nação, quanto mais uma nação trabalha, mais ela enriquece, mais ela fica rica. E para os liberais econômicos, não é só o setor primário, a agricultura, o extrativismo, o pastoreio, que gera riquezas, né? Isso está no setor primário e que é a ideia fundamental dos fisiocratas. Para os liberais econômicos, geram riquezas também o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é o setor de comércio e serviços. Então, ideias bem claras do liberalismo econômico. Uma economia totalmente livre, tudo livre. A riqueza vem do trabalho e os três setores são importantes. O setor primário, o setor da extração de matérias-primas, o setor secundário, que é o setor das indústrias, da transformação, e o setor de serviços e de comércio, que é o setor terciário. Está aí, então, algumas ideias do liberalismo econômico que funciona abertamente até hoje, né, dentro do sistema capitalista. Bom, despotismo esclarecido. Os reis do século XVIII fizeram isso, né? Fizeram reformas econômicas e sociais sem perder os benefícios monárquicos. Tudo para o povo, mas sem o povo. Ou seja, continuaram absolutistas, mas gostavam das ideias iluministas. E começaram, a acabar com a pena de morte. Cria uma indústria. Cria aí um ensino primário obrigatório. Então, mas não conta no governo com a participação do povo, não é democrático. O governo é que toma as decisões. Algumas ideias iluministas são colocadas no governo desses déspotas esclarecidos, né? E o governo deles, chamado de despotismo esclarecido. Bom, aqui você tem alguns dos principais déspotas esclarecidos: Frederico da Prússia, Catarina da Rússia, José da Áustria, Dom José de Portugal, Marquês de Pombal, primeiro-ministro do Reino Português. Na história do Brasil, eu não posso entrar em detalhes sobre a história do Brasil, uma outra coisa a gente pode citar, porque cabe, por uma questão pedagógica, eu ministrar aulas para vocês de História Geral. E o professor Denilton ministra aulas sobre História do Brasil. Então, o Marquês de Pombal, ele é parte integrante da história do Brasil, está muito ligado, inclusive, aqui
ao Brasil colonial. E um detalhe, né, ele deixou até a possibilidade de industrialização no Brasil, de criação de indústrias, que é uma ideia iluminista, né? Que depois isso será cortado por uma rainha portuguesa chamada Dona Maria I, a mãe do Dom João VI. Mas isso é a história do Brasil, e aí, claro, você terá essas explicações aí nas aulas de História do Brasil. Mas aqui o despotismo esclarecido, ele está muito presente ali no século XVIII, tá? Então, são reformas econômicas e sociais sem perder os benefícios monárquicos, ou seja, os reis não largavam o absolutismo. Então, os reis eram chamados de déspotas esclarecidos, reis absolutistas que aplicam ideias iluministas em seus governos. Você pode até achar estranho, mas como que ele é absolutista e prega ideias iluministas? Olha, quando você estudar a história do Brasil, você vai estudar um momento histórico na história do Brasil, entre 1964 e 1985, que foi o regime militar. E o regime militar tinha isso, né? No Brasil era muito interessante, porque você tinha um governo despótico, um governo tirânico, um governo absolutista, porém com algumas práticas vindas da democracia, como a eleição de vereadores, como a eleição de deputados, como a eleição de senadores, por exemplo. Então, eram práticas democráticas dentro de governos absolutistas. Isso pode acontecer na história, como aconteceu no século XVIII, lá na Europa, com esses reis que continuavam absolutistas, mas gostavam de algumas ideias iluministas. Déspota quer dizer um tirano, esclarecido, ideias iluministas, os déspotas esclarecidos. Enciclopedismo. Quem que organizou essa coleção de livros? Diderot e D'Alembert. Bom, dois principais organizadores, né? Existem outros organizadores, mas esses são os principais. Bom, qual é a função da enciclopédia, do enciclopedismo? Divulgar as propostas iluministas. Por não ser aceita pela maioria dos governos europeus, circulava na clandestinidade. E o que estava escrito? Nessa enciclopédia, nesses mais de 30 volumes, nesses 35 volumes? O resumo de todos os escritos dos filósofos iluministas. Obviamente que havia salas de discussão na Europa inteira sobre esses escritos. A enciclopédia, claro que ela funcionava na clandestinidade, por ainda ser um regime absolutista, o século XVIII, porém, ela propagava as ideias iluministas, né? Esse movimento de propagação chamou-se, então, enciclopedismo. Bom, as consequências do iluminismo. A grande revolução científica que vai levar à revolução industrial, né, gente? A revolução industrial do século XVIII, do século XIX, do século XX e do século XXI, que começa no século XVIII. A Revolução Francesa é um processo histórico, é uma estrutura histórica que tem um começo, que tem um meio, mas não tem um fim, tá? Mas fruto do iluminismo. Movimentos de independência na América Latina. Nós tivemos praticamente em todo o século XIX movimentos de independência na América Latina. Qual é a influência? Iluminismo. Temos aí a independência dos Estados Unidos em 1776, influência do iluminismo. Movimentos liberais na Europa, são dois grandes momentos, é o ano de 1830 e o ano de 1848, com as chamadas liberdades europeias. A de 1848 é chamada de Primavera dos Povos. E no Brasil você tem dois grandes movimentos influenciados pelo iluminismo. E quais são esses movimentos? A Inconfidência Mineira, em 1789, e a Inconfidência Baiana, em 1798. Inclusive, a Revolução Francesa, ela acontece, a Inconfidência Mineira acontece no mesmo momento em que acontece a Revolução Francesa. Então, tá aí, não é? O que é o iluminismo, seus filósofos, tá? Qual foi a influência do iluminismo e as consequências do iluminismo para o mundo, ok?
Então, essa aula é de suma importância porque o iluminismo influencia em vários outros momentos históricos, ok? Um abraço do professor Pedro Alexandre, um beijo no seu coração, fique com Deus. Tchau.